Nesse vídeo eu convidei dois autores nacionais contemporâneos para conversar um pouco sobre a identidade desse autor jovem, as histórias que ele gosta de contar e os desafios também que ele enfrenta num mercado que preza pelo internacional, editoras que não são muito favoráveis ao autor nacional, principalmente quando está iniciando, que deixa eles refém da autopublicação, da Amazon e de outros serviços semelhantes, mas que de modo algum é um caminho para o insucesso. Na verdade, as histórias fazem muito sucesso quando os autores têm talento e somam esse talento a ótimas histórias e a conquista de público nas redes sociais. Então fique aí com as entrevistas, mas não se esqueça de se inscrever e deixar seu joinha nesse vídeo. Links necessários que você vai ver ao longo do vídeo estão sempre na descrição. O Guilherme escreveu o conto Um Pássaro Feito de Céu, que conta a história de um menino de 14 anos. Ele é nômade, ele é descrito como nômade, ele também é sonâmbulo, e ele é meio sem amigos por causa disso. E ele mora com os pais, durante o conto ele mora com os pais na casa da avó dele, e ele percebe que a avó dele também é incomodada com alguma coisa. E aí, a partir daí, ele descobre que ele pode usar o sonambulismo dele para fazer uma coisa um pouco mais positiva do que ele achar que o sonambulismo é algo negativo. Errei? Eu falei tudo certinho? Não, falou certinho, é isso mesmo. E de onde é Parece que que eu te passei veio? uma colinha até. Pois é, deixa em off, você passou em off. E de onde é que veio essa inspiração para escrever Um Pássaro Feito de Céu, Guilherme? É, então, o Noah é um personagem que eu dei muito carinho e quando a gente escolheu fazer uma jornada assim de para o público me conhecer mesmo, porque eu tinha o livro pronto e eu precisava me apresentar para a internet, né, como um todo. Então, veio a ideia de fazer um conto e não podia ser de outro personagem, porque o Noah, acho que é muito fácil de se identificar com ele, porque ele passa por situações que, de alguma forma, todo mundo já experienciou, né? De estar sempre numa sala estranha na escola, ou se sentir um outsider, assim, né? Um excluído do rolê. Eu acho que é um sentimento que não é estranho para as pessoas, então acho que é uma forma de encontrar um lugar com o leitor de uma maneira mais fácil. Quando você está escrevendo, assim, quais são as emoções que você quer passar para o seu leitor? O que você quer que o seu leitor sinta? Acho que o principal, assim, é uma mensagem de esperança. Eu gosto de pensar assim, que esse lado otimista do Noah e de outros personagens que você ainda vai conhecer, eu acho que passa essa ideia de que tá tudo bem você ser como você é e que a sua vida vai ser única porque você é quem você é. Então não adianta você tentar fugir dos dons que você ganhou e do que você pode fazer, porque só você pode viver a sua vida, basicamente, né? Agora, falando em mercado nacional, né? A gente sabe que não é fácil o mercado nacional. Como é que você lida com essas dificuldades do mercado nacional? Não tem como eu falar do meu conto sem falar do Sem Spoiler e do apoio que o Fred me deu. Ele acreditou muito na minha escrita, na minha história, então quando o conto ficou pronto, ele foi foi o primeiro canal a divulgar a história e isso fez com que chegassem muitas pessoas, assim, organicamente. O Twitter está sendo um lugar muito positivo, assim, para autores nacionais. Está sendo um lugar de encontrar pessoas, sabe? Então, apesar do Twitter poder ser um lugar muito tóxico às vezes, eu acho que essa parte do Book Twitter e dos bookstands tem sido muito positiva, assim, para você conhecer pessoas, porque quando você tem um livro físico, é uma experiência de divulgação, mas quando é só alguma coisa online, digital, é outra experiência, né? Porque você tá jogando ali na internet o que você fez e esperando que atravesse pessoas de uma forma positiva. E para o futuro, o que você pensa? Tem obras novas vindo por aí? Alguma coisa que você queira dar um spoilerzinho? Tem, inclusive, hoje eu terminei a revisão do manuscrito, porque eu tinha essa história que eu escrevi assim, freestyle, a moda louca, assim, e eu demorei, tipo, eu comecei quando eu tava na faculdade, então foram acho que
4 anos para terminar a história. E aí tinha muito de mim naquela história e muita expectativa em cima daquele livro. Ele tinha 94 mil palavras, então tipo, não era pequeno. Quando eu bati na primeira agência literária, bateram a porta na minha cara, e aí eu falei, quer saber, eu vou lançar esse livro de forma independente, e aí eu comecei a trabalhar nele para isso. Aí, quando eu cheguei em algumas pessoas, graças a esse livro, vieram as primeiras críticas, assim, e sugestões de edição e tal, e foi muito triste, assim, o primeiro contato com isso, sabe, de tipo, é o meu filho, parem de tentar cortar ele, editar ele, transformar ele num produto. Mas depois de um tempo eu consegui absorver assim as ideias e fez muito sentido para mim, sabe? Quando eu parei para refletir assim que eu tava abrindo muita coisa e não tava abordando os assuntos da forma que eles mereciam ser tratados. Então eu dei uma enxugada na história e aí a segunda versão que eu escrevi esse ano, uma história muito mais madura e muito mais sensível assim, tipo, que os personagens têm mais tempo de absorver o que tá acontecendo. Então vem aí Noah voltará em breve, para quem gosta dele. E aí alguma história maior, a gente vai ter mais tempo para conhecer o Noah, para ver evoluções e aprendizados dele, enquanto ele vive novas experiências. Isso é ótimo. Quando lançar, pode avisar. Pode deixar, com Pode certeza. avisar. O Denis, ele escreveu o livro A Estrada Infinita, que conta a história, uma história de amizade entre Joel e Arthur, que eles têm o cotidiano deles de atravessar uma estrada entregando leite para os vizinhos, e nessa estrada eles desenvolvem tanto a amizade, quanto eles ficam longe do bullying na escola, quanto a pressão dos pais em casa, e é um conto, uma história que traz como a verdadeira amizade pode mudar as pessoas e pode ajudar as pessoas também, além de contar as descobertas da adolescência, né, dentro dessa amizade. Só que, assim, eu diria que a sua história, ela é muito mais até do que eu achei ela assim muito carregada com personagens complexos, mas contada de um modo muito simples, assim, muito fluido, muito inocente, mais simples de escrever, só que traduzindo coisas muito complexas, né? Você tem os personagens muito complexos, né? De onde é que veio a inspiração para você escrever Estrada Infinita? A principal inspiração foi uma estrada, né, que existe aqui no bairro onde eu moro. É uma estrada que, assim como no livro, ela leva até uma vinícola. E eu costumava caminhar muito por essa estrada quando eu era mais novo. E aí, enquanto eu caminhava, eu comecei a imaginar essas conversas que dois amigos teriam naquela estrada. E sempre girava em questões em torno da adolescência, das experiências na escola, da menina que eles gostavam. E aí, quando eu vi, eu já tinha tantas ideias para essas conversas que a história começou a tomar forma. Mas inicialmente Estrada Infinita nasceu como um roteiro, né? Como um roteiro da curta-metragem, porque eu imaginava a história bem como um compilado de diálogos, cenas em que eles estavam conversando. Era basicamente isso. Esse roteiro eu escrevi já faz vários anos, e aí foi só em 2020 que eu peguei, que eu simplesmente acordei e decidi, se eu transformar aquele roteiro num conto, né, numa novela. Então, eu peguei as coisas que eu mais gostava naquele roteiro e trouxe novos elementos, então escrevi a novela como ela existe hoje. Quando você está escrevendo, né, por exemplo, A Estrada Infinita, né, quais são os sentimentos ou quais emoções você quer causar no seu leitor? Eu acho que a principal coisa que eu quero é que os leitores se identifiquem com o que eles estão lendo, né, com os personagens que eles estão conhecendo, mas, acima de tudo, eu quero escrever personagens que fiquem com o leitor depois que ele termina de ler. Quero que ele encontre uma história que vai ficar com ele para além daquele momento da leitura. Falando do mercado nacional, mercado literário nacional, como é que você tem enfrentado as dificuldades de arrumar leitor, de ter um público, né, de fazer a história acontecer nas pessoas, né? Como é que você tem lidado com essas dificuldades do mercado? Eu acho que hoje no mercado editorial a gente tem uma série de caminhos, né, que a gente pode seguir para colocar a tua história no mundo, né? A publicação independente, a publicação tradicional, todas essas formas com que a gente se conecta com o leitor, todas essas formas como a gente oferece o livro para o leitor, elas são igualmente válidas, independente de ser um e-book na Amazon ou um livro físico. No que se refere assim ao meu trabalho encontrando leitores, para mim é um pouquinho mais fácil pela questão de que durante a faculdade, eu estudei um pouco sobre marketing, sobre design gráfico, então eu tenho essa facilidade de criar as artes ali para as redes sociais e de fazer publicações com uma linguagem que se aproxime dos leitores, né?
Através do Twitter, através do Instagram, eu vou mostrando a minha história, mostrando os meus personagens, e quando as pessoas se identificam com aquilo que a gente está divulgando, já é um canal aberto, né? Já é um possível leitor que está ali. Eu sempre tento responder todo mundo que me manda mensagem, todo mundo que traz algum feedback sobre o livro, porque cada pessoa pode ser uma, pode ser 100, pode ser 1000, todas são importantes quando a gente está construindo um público, quando a gente está entregando uma história para os leitores, né? Eu acredito que para a gente alcançar nossos objetivos como escritor, né, qualquer que seja ele, se for uma publicação tradicional, eu acho que a melhor forma é tu tirar tuas histórias da gaveta e tu publicar elas de forma independente, participar de alguma coletânea com autores, né, juntar um grupo de autores e fazer um trabalho de publicação. Eu acredito que a gente tem que mostrar o que a gente tem para que a gente possa ser visto, para que as editoras nos vejam, para que os agentes literários nos vejam, e assim a gente ir abrindo o nosso espaço, né? Vi que você tem um projeto chamado Camp 51, né? Em parceria com a editora Isso. Cor. Você poderia dar algum spoilerzinho para nós? Como é que está? Em que pé anda? Claro, o Camp 51 ele é uma coletânea sobre uma invasão alienígena, só que a gente acompanha essa invasão alienígena do ponto de vista de crianças que estão passando as férias nesses acampamentos, né, o Camp 51. Eu fui organizador dessa coletânea, eu recebi os contos, né, a editora Corvus me convidou para organizar, então tive acesso, foram cerca de 60 contos que a gente recebeu. Então eu fiz essa seleção das histórias, a gente selecionou 8 ou 9 histórias, se eu não me engano, para participar da coletânea. E os contos estão sendo editados, estão sendo revisados. Eu acredito que em 2023 a gente vai ter essa coletânea já publicada. Olha, que beleza. Quando sair, avisa nós que Ah, com nós quer certeza. saber. Além de Camp 51, tem outro trabalho ou outra coisa, ou algo mais em vista no futuro próximo aí? Ou... Eu tenho um conto que vai ser publicado numa coletânea chamada O Céu Não É o Limite, que é uma coletânea da agência MAG, que é uma coletânea de ficção científica sobre viagens espaciais. Então, eu também tenho um conto lá e também é um conto sobre dois amigos, só que eles estão numa situação, num contexto bem diferente do Arthur e do Joel. E essa é um dos projetos que já tem a publicação programada aí. Possivelmente também para o ano que vem, para 2023. E fora isso, eu tenho dois romances já escritos, né? Que eu estou ainda encontrando a melhor forma de colocar eles no mundo, né? Não sei se vai ser de uma forma independente, se vai ser por uma editora. Eu tô com eles nesse processo de ter escrito e estar procurando a melhor forma de colocar eles no mundo. De produtividade tá mil. Não, mas isso é de muitos anos. O Entendi, primeiro é de 2018, o segundo eu terminei agora em 2022. Então, não sou tão produtivo assim, não. entendi. Então tô um pouco mais calmo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, diz o que você achou, isso é muito importante para mim, como eu já disse. Se inscreve no canal e aqui na descrição tem o link para newsletter semanal. Se inscreve lá para você receber conteúdo literário gratuito direto no seu e-mail. Muito obrigado por assistir e até a próxima.